E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hein? Mês do Dia Internacional das Mulheres e a gente está aqui juntinho para poder conversar, debater e receber uma pessoa muito importante até para esse movimento aí com relação a esse mês que se celebra o Dia Internacional das Mulheres. Então, hoje nós estamos aqui com a embaixadora, a Maria Auxiliadora Figueiredo, né? Que é a nossa nova aí secretária adjunta de Relações Internacionais. E olha, eu tô vendo aqui, eu fiquei até chocada, porque me deram uma mini bio da senhora. Né? E é muita coisa, hein? Bacharel em Letras pela Faculdade de Filosofia de Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pós-graduada em Relações Internacionais pela Sociedade de Estudos Internacionais de Madrid, Espanha. É isso mesmo? Gente, conta mais. Vou deixar que a senhora fale para mim um pouco mais sobre a senhora. Bom, eu tive 42 anos de Itamaraty, pedi aposentadoria em 2020, fiquei um tempo sem fazer nada, meio perdida. Me filiei ao PDT, por gostar do livro do Ciro Gomes, Sim. e fiquei procurando serviço dentro do PDT para trabalhar, porque eu não sou política, mas gosto de política. E fiz análise política a vida inteira nesses postos por onde eu andei. Não era análise do Brasil, mas era do posto em que eu estava. Sim. Então, eu estou no Brasil, quero ajudar na política brasileira. E foi quando o ex-ministro Aldo Rebelo me chama para ser suplente dele na chapa candidata a Senado de São Paulo, Senado por São Paulo. Eu aceitei porque eu me sentia ajudando. Mas depois eu fiquei sem fazer nada, escrevendo alguma coisa ou outra. Fui trabalhar com Marta Suplicy no final do ano passado. Comecei a trabalhar, ela saiu. Mas aí quem foi colocado no lugar dela foi o Aldo Rebelo. Então eu continuei como adjunta, como eu tinha sido empregada pela Marta. Mas do Itamaraty são 42 anos. Da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura são 3 meses. 3 meses, né? Desafiador, né? É uma nova realidade para a senhora, né? Sim. Pelo que a gente conversou um pouquinho aqui. 4 meses. 4 meses. Sim. É um desafio aí, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui bem pertinente. Por que a senhora decidiu seguir a carreira diplomática e como foi toda essa sua preparação? Bom, na minha época, ainda durante o regime militar, nós tínhamos um ministro das Relações Exteriores, Zeredo da Silveira, a gente chamava Silveirinha, era muito bom, ele cativava. E não só isso, ele era muito inteligente, ele criou uma teoria do pragmatismo responsável que vinha da política externa independente, já da época do Santiago Dantas, era mais ou menos na mesma linha de antes da ditadura, mas o Azeredo chamou de pragmatismo responsável. Pragmatismo responsável em que todos os países são iguais, e aí eu reconheço a independência de Angola, eu reconheço a independência de Moçambique, não importa que sejam países comunistas. Então, em plena ditadura militar contra o comunismo, nós tínhamos excelentes relações, fomos o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, e esse pragmatismo me cativava. Então, eu achava que o Itamaraty estava a anos-luz da política nacional. E foi por isso que eu resolvi seguir a carreira diplomática. Não é que eu tivesse vocação para diplomata, não. Eu gostava da política externa terceiro-mundista do Silveirinha. E eu entrei por causa disso. Nossa. E a senhora, eu vejo que a senhora fala muito com relação o que envolve também as questões de pautas raciais, na verdade, né? Quando a senhora acaba abordando como posso dizer, conforme a senhora vai adentrando esse universo, a senhora dá de encontro também com questões relacionadas às pautas raciais que envolvem também mulheres, né, negras. Então, além da gente falar de gênero, a gente também, através da sua fala, eu também entendo um pouco com relação à raça, certo ou não? Olha, Como que é o seu olhar sobre isso? Eu acho o racismo ele existe em todo lugar, mas ele é diferente de um lugar para o outro. O combate ao racismo tem que existir, porque ele não se justifica. Seja contra a raça negra,
seja contra Israel ou contra a Palestina. Sim. O racismo não se justifica. A minha preferência por África é uma questão mais de terceiro-mundista. Sim. Eu sempre fui pelos mais fracos. E sempre fui com a vontade de ser o mais abrangente possível. Na minha época, o Brasil não fazia parte dos países não alinhados, mas o Brasil sempre foi observador junto à Organização dos Países Não Alinhados. Não, havia mais ou menos uma organização, nunca foi muito bem organizado, mas era um movimento ao qual o Brasil participava de todas as reuniões como observador. Enfim, era a minha opção em termos de política externa, era o mais abrangente possível e mais em prol do terceiro mundo, do qual nós sempre pertencemos. Sempre pertencemos ao terceiro mundo. A gente diz que não. Fernando Henrique dizia assim: o Brasil não é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país injusto. Ora, a injustiça é o maior sinal de subdesenvolvimento que tem, na minha cabeça. Então, é isso. E olha só, eu queria saber o seguinte também. Só pelo pouco que eu pude ver aqui, a senhora vem entrando aí em alguns desafios. Como que é para a senhora, como mulher, ter que estar nesse lugar de liderança, esse lugar de poder de fala, em ambientes que às vezes é predominantemente de homens? Como é para a senhora ter que lidar com isso no seu dia a dia e dentro das funções a qual a senhora acaba pegando como líder? Sempre é difícil. Nem sempre você é seguida, tá? Nem sempre as pessoas te respeitam como você gostaria de ser respeitada. Sim. Mas você há de convir que, estando numa posição, um bom emprego, uma posição de direção, eu estou muito melhor que a maioria das mulheres. Então, eu me considero privilegiada, apesar dos problemas que a gente sente, tá? Eu sou muito consciente dos problemas da mulher. Muito. Você tem que fazer trabalho em casa, você tem que fazer trabalho de família, você tem que fazer muita coisa e ninguém dá valor ao trabalho que você faz. Então, eu tenho muita consciência disso, mas a minha vida é uma vida privilegiada. Eu tive uma vida de homem. Sim. Né? Eu não tenho filhos, eu não tenho que preocupar com casa. Eu cuidei de minha mãe, que teve Alzheimer há muitos anos, mas também foi uma coisa prazerosa, porque minha mãe era uma santinha. Então, era muito bom tê-la comigo. Então, para mim, isso nunca foi trabalho. Tá? Sim. Então, eu não saberia te dizer do meu sofrimento ao ser discriminada, que fui, mas não muito, não tanto como a maioria das minhas colegas que se aposentaram conselheiras. Na minha época, as meninas chegavam à posição de primeira secretária e havia ali um gargalo na promoção, porque a carreira é assim: terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro conselheiro, que é também chamado de ministro segunda, que já pode ser embaixador comissionado, e ministro primeira, que é o full ambassador, a gente diz em inglês. Naquela época, na passagem de primeiro secretário para conselheiro, as mulheres empacavam. Não éramos promovidas. Eu mesma fiquei ali, no quadro de acesso para ser promovida, eu fiquei 5 anos. Já pronta para ser promovida, e a promoção não saía. E minhas colegas, então, que se aposentaram primeiras secretárias, acabam virando conselheira, porque você aposenta um grau acima. Então, a maioria se aposentava conselheira naquela época. Então, realmente, eu fui privilegiada. Agora, privilegiada também em termos, porque eu sempre aceitei postos difíceis. Eu sempre encarei postos considerados difíceis e em guerra. Então, com malária, eu tive malária não sei quantas vezes. Então, talvez isso, é claro que isso também ajudou nas minhas promoções.
É desafiador, né? É muita coisa aí, pelo jeito. Na verdade, além dos... A senhora disse que tem privilégios, né? Eu posso dizer também que a senhora é uma referência. Hoje, você se encara como essa referência? A senhora virou um ponto de referência para outras mulheres, certo? Bom, não sei. É um ponto de inspiração. É quando as próximas gerações vão poder olhar pro hoje, lá, quando olhar para trás, eles vão entender que existiu, né? É uma mulher que foi lá, fez e aconteceu. Você é um ponto de referência. Sim, mas há muitas outras. Existem outras, mas a senhora é uma delas. É. E aí eu tô falando isso para que a senhora entenda o tamanho da tua imagem de ponto de referência. Até a gente fala muito com relação à Expo Consciência Negra, que tem o farol antirracista, a gente fala sobre os faróis, sobre o farol, que você é um ponto de referência. Então, você é um ponto de referência para várias mulheres que talvez estejam pensando em ingressar na política, né? E aí, já falando com relação a isso, qual é a dica, qual a orientação, o que a senhora poderia falar para outras mulheres que talvez estejam assistindo nesse momento, mulheres que já sabem que a senhora existe e mulheres que ainda vão descobrir quem é essa gigante que talvez nem saiba o tamanho que é. Qual que é a dica que a senhora dá para as pessoas que querem ingressar nessa carreira, mulheres que querem ingressar nessa carreira? Em primeiro lugar, dizer que não é uma carreira política. Não é? Não. Uhum. É uma carreira, você entra com concurso e ela demanda estudo. Sim. As promoções, às vezes a política entra na promoção, isso acontece, não vou dizer que não acontece, às vezes entra gente de fora sendo promovido graças a influências de fora, isso acontece, mas a promoção ela é feita com base no seu trabalho e com base também em exames. Você tem o curso de aperfeiçoamento diplomático, que é para passagem de segundo secretário para primeiro secretário. Você tem o curso de altos estudos, que é quase uma defesa de tese, é uma defesa de tese, Sim. Que é para passagem de conselheiro para ministro de segunda. Sim. Então, o principal conselho para quem vai para a carreira de relações diplomáticas é estudar. Estudar bem, estudar línguas, estudar história e estudar redação. Eles são muito duros na prova de redação. Sim. Tanto que você vê a quantidade de gente que passa, estudante de letras, que se formou em letras, que passa no exame, tem mais facilidade porque domina melhor a língua portuguesa. Sim. A carreira é muito boa. E é muito boa no sentido de ser interessante. Se você gosta de política, você acompanha a área política. Sim. Se você gosta dos outros, você quer ajudar o brasileiro que está lá no exterior, que tem muita gente que adora essa profissão de consulado, trabalhar em serviço consular é muito gratificante, ajudar o brasileiro que está lá fora. Eu mesma, em Quito, nós tínhamos casos de muitas mulheres que sofriam violência. Então, foi possível ajudá-las, dando endereços de entidades que elas podiam procurar. Então, no dia da eleição, eu consegui preparar um folheto para ser distribuído entre as mulheres brasileiras, para elas saberem a quem elas podiam recorrer em caso de violência doméstica. Então, você se sente útil fazendo esse trabalho consular. Fazer trabalho político é análise política do país onde você está. Se você gosta de administração, contabilidade, também tem área nisso. Se você gosta de cerimonial, jantares, recepções, coquetéis, também tem. Você pode se especializar no protocolo, na área de protocolo, na área de cerimonial. Olha que interessante. Então, você tem uma gama de áreas, a área econômica, você tem a área de promoção comercial, você tem a área de cooperação técnica, que eu acho muito importante, porque a cooperação com os outros países, a cooperação técnica é um instrumento político por excelência. Você tem um resultado muito bom, você tem retorno de investimento. O que você gasta em cooperação, você tem retorno. Os outros países gastam muito dinheiro em cooperação técnica. O Brasil gasta pouco. Nossa, eu fiquei surpresa agora. Muito pouco. Não tinha noção de que era era essa forma, que tem esse leque de oportunidades e a forma com que se ingressa, né?
Eu não tinha E nós essa temos, perspectiva. e nós temos também, com a maior parte dos países, nós temos acordos em que o cônjuge ou a cônjuge da diplomata pode trabalhar. Antigamente nós não tínhamos. Então o cônjuge ou a cônjuge ficava sem fazer nada. Hoje em dia nós podemos procurar emprego Ali em outros países. E agora, então, com o home office, mais ainda, está mais fácil ainda levar o marido. O home office. Tá? Então, o problema das mulheres é o que faço com o meu marido, o que eu faço com as minhas crianças. Então, é bom levar. Gente, levar. Que aula, hein? Tem uma coisa que precisa ser resolvida. A escola para as crianças é muito cara. Sobretudo se você está na África, você quer a criança estudando na escola americana ou na escola inglesa ou escola francesa, sai muito caro. E nós não temos extra para pagar a escola para as crianças. Ainda agora houve uma negação, houve uma negativa do Supremo a isso. Uma pena. Mas, enfim. É uma luta, né? Que pode ser revertida lá na frente, né? Vamos continuar lutando. Aliás, nós temos agora uma associação de mulheres diplomatas que está trabalhando muito bem, está lutando muito por nós. Isso é muito importante, né? Deixa eu só fazer uma questão. Talvez quem esteja aqui em casa, aqui assistindo junto com a gente, não tenha a noção do que é a questão de diplomacia. A senhora pode explicar, assim, ó, rapidamente, para que, de repente, uma pessoa que está vendo aqui, ó, eu não sei do que ela está falando, diplomacia. Tá. Um resuminho. São as relações internacionais. Sim, são relações internacionais. Como que o Brasil se relaciona com os outros países? Se privilegia, por exemplo, os vizinhos. Sim. Se privilegia os países do norte, lá Estados Unidos, Europa. Se privilegia o terceiro mundo, que é África, Ásia, América Latina. Então, é a forma como você se relaciona. A diplomacia é a forma como se relaciona com os outros países. O serviço diplomático é no exterior. Em Brasília, é o Ministério das Relações Exteriores que cuida disso. No exterior, nós temos as embaixadas e os consulados. Onde não há consulado, nós temos o setor consular da embaixada. Então, o que faz a embaixada? Em primeiro lugar, representa o Brasil lá fora. Então, se tem uma atividade qualquer que o Brasil precisa estar representado, o embaixador irá representar. O embaixador ou os funcionários da embaixada, depende do nível da reunião. E eu considero muito importante o trabalho de informação. Se você está lá fora, você tem que informar sobre o que acontece no país onde você está. Isso. Tá? Então, por exemplo, se o Brasil age de uma forma que o país não gosta, quem sofre é o embaixador. Sim. Foi o caso agora em Israel, meu colega. Aí o que acontece? O Brasil chamou o embaixador aqui porque ele não foi tratado como deveria ter sido tratado. Então, o meu colega está aqui no Brasil nesse momento. Entendi. E nós estamos sem embaixador em Tel Aviv. Olha só. Olha, nossa, eu tô amando isso, porque são coisas que a gente às vezes não tem total conhecimento, né? Então, eu tô fazendo essas perguntas pertinentes porque hoje nós estamos falando com todos os públicos, né? E às vezes as pessoas não entendem quando acontece alguma coisa e aparece na TV, o embaixador está indo lá representar o Brasil, tem um embaixador no país tal, tem embaixador que está representando numa situação lá o Brasil. Aí as pessoas, mas como? Como é esse negócio? A falta de conhecimento também, né? E nós precisamos de mais mulheres. Nós precisamos de mais mulheres, que a média tem sido 25%, uma média muito baixa. Uma média muito baixa de mulheres, nós precisamos de mais para conseguirmos melhores lugares. Então, já falando com relação a isso, né, as relações internacionais a qual a senhora representa hoje, o que a senhora acredita que é possível fazer com relação a essa questão de aumentar o número de mulheres, né, a questão de gênero, com relação
a tudo isso que a senhora está chegando agora, né, para implementar? Eu sei que deve ser uma tarefa muito difícil, até porque é recente, mas como que é no seu, como que a senhora encara nesse seu dia a dia recente, dentro desse universo, a questão do gênero? O que a senhora pretende fazer aí? Porque, como conversamos, é um universo muito masculino. Então, a senhora já estando nesse lugar, que para mim eu entendo como um lugar de poder, um lugar de fala, um lugar de decisão, o que fazer, né? O que eu acho que tem havido uma grande melhora. Tem havido uma conscientização cada vez maior das mulheres da nossa necessidade de luta. Sim, conjunta, né? Luta conjunta. Eu, por exemplo, quando era naquele gargalo da promoção para conselheira, eu fiz o cálculo e nós éramos 48%. Nós nunca fomos... Naquela época, nós devíamos ser 20% das mulheres no total do ministério. Mas ali, naquele gargalo, nós éramos 48%. E eu quis conversar com as minhas colegas. Elas não quiseram. Não quiseram e discutir esse assunto na administração. Eu falei, vamos discutir na administração, porque não está certo. Olha aqui o gargalo, tem um gargalo aqui. Não quiseram. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós já temos uma boa porcentagem de mulheres que quer lutar. Sim. Que quer ir e pretende lutar. Isso na carreira diplomática. Nas outras carreiras, mais ainda. Você vê isso no serviço público, você vê isso nos sindicatos. Antigamente, as mulheres nem entravam para o sindicato, nem tinham sindicato. As trabalhadoras, né? Sim. De fábrica, essas coisas, não tinham sindicato. Havia o sindicato só de homens. Isso, hoje em dia, não. Hoje em dia, os sindicatos fazem questão de promover mulheres, de lutar pelas mulheres. Então, essa situação está sendo muito melhorada. O que, infelizmente, não vejo melhora, e isso eu estou falando desde da minha época de criança, é a situação de justiça social. Não importa se é minoria, se é maioria, se é maioria negra, não importa. O problema da injustiça social, eu não vejo melhora. Sim. Não vejo melhora alguma. A situação da mulher, sim, está melhorando. A situação, o combate ao racismo, sim, está cada vez mais forte, mais bonito e mais atuante. Sim, é isso. É isso. É muita coisa aí, né, que a gente precisa falar também. E aí eu quero já aproveitar um gancho. A senhora falou sobre os seus privilégios, né? Que, por exemplo, a senhora tem privilégios diante de outras mulheres. Mas eu também vejo que quando a senhora fala da sua mãe, que a senhora cuidou dela, é aquele lado afetivo, é o lado do cuidar, é o lado da mulher. E hoje mesmo nas minhas redes sociais eu trouxe novamente uma fala que eu sempre falo: quem cuida da mulher que cuida de todo mundo? Então, se a senhora cuidou da sua família, né, da sua mãe, que era o seu, assim, que foi, eu não sei se, eu não sei como descrever, mas você fala tanto do outro, mas quem cuida da Maria Auxiliadora? Ah, não sei. É uma pergunta difícil, né? Você já parou para pensar nisso daí? Não. Quem cuida de você? Não sei. E a gente precisa começar a pensar com relação a isso. Porque eu vejo na sua fala todo o tempo você falando do outro, de cuidar do outro, da África, que é um país, um país não, é um continente de muita dor, de muito sofrimento, aonde você está falando a todo tempo de cuidar, de cuidar, de cuidar, de cuidar da sua mãezinha. Mas e aí, quem cuidou de você e quem cuida de você? Olha, ela cuidou de você, mas quem cuida de você hoje? Olha, ninguém cuida, porque por enquanto eu não preciso de cuidados. Mas eu vou lhe contar um caso interessante do meu irmão mais novo, meu irmão caçula. Eu construí uma casinha no sítio dele, em Itu. Sim. E ele ficou olhando tudo na casa, ele acompanhava, porque ele mora lá. Eu não morava lá, eu só deixei por conta dele. E quando eu chego, são portas imensas. E eu falei assim, mas que porta grande? Por que a porta assim tão grande? Eu não vou engordar tudo isso. Ele falou assim, não, é para passar cadeira de rodas, para quando você tiver velhinha. Então, eu não tenho quem cuide de mim, mas eu tenho quem se preocupe com a minha velhice. Mas isso é cuidado.
É cuidado. É um cuidado. É. Então, quando eu falo isso, é porque quando eu trago esse assunto, é porque muitas mulheres, no lugar que está, como a senhora, no lugar de poder, num lugar de liderança, um lugar de decisão, que acolhe, que abraça, que coloca as pessoas no colo, muitas vezes não tem ninguém para colocar você no colo. Eu sou privilegiada. É. Por que você é privilegiada? Nesse Tudo sentido. Isso, nesse sentido, por ter uma família amorosa. Então você tem quem cuide de você. Acredito que sim. Você tem, mas você não se permite, como muitas mulheres que se colocam na luta, certo? Eu acho que eu não preciso de cuidados ainda. É o que você acha. Será que é isso mesmo? Ou será que você, assim, a senhora, eu vou falar você, estou falando você, já estou me sentindo muito íntima. Será que não é também nesse lugar da senhora, como eu estou falando, de cuidar a mulher em si? Não digo somente a senhora, a maioria das mulheres do mundo, elas estão sempre cuidando, e a necessidade de lutar faz com que ela seja forte. E aí ela talvez não perceba a necessidade de ser cuidada, porque eu te provoquei. Aí primeiro você falou, eu fiz uma provocação, que aí a senhora entendeu que eu estava querendo dizer sobre também se permitir ser cuidado. E a gente vive numa sociedade onde tem milhões de mulheres que também são mães solos, existem as vós solo, existem as mulheres que estão sozinhas na vida, no mundo, e muitas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, né, pelo outro. Então, quando eu falo isso, é no sentido de, tipo assim, se nesse momento a senhora adoecer, agora a senhora trouxe para mim. Se a senhora adoecer alguma coisa, tem alguém já preocupado que você vai precisar de uma cadeira de roda lá na frente. Então, esse é um cuidado também. Então, tem quem cuide, mas muitas vezes mulheres tão fortes quanto a senhora não se permite ser cuidada porque a senhora acredita, talvez, que as outras pessoas precisam mais da senhora do que a senhora delas. Pode ser. Mas é uma provocaçãozinha que depois a senhora pode refletir sobre isso, Sem tá? dúvida. Porque é uma desconstrução que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Nós, mulheres, que temos que se colocar muito forte o tempo todo, precisamos nos permitir ser cuidadas. E, às vezes, tem gente querendo cuidar e a gente não deixa. É verdade. É isso. Mas, então, eu entrei nesse assunto aí por conta das pautas femininas, né? E por enxergar uma mulher muito forte. O pouco que eu pude ouvir aqui, eu vi uma mulher extremamente forte. Assim como todas as mulheres que estão aqui, né, que eu já conheço algumas, que estão trabalhando. E eu acho que já, só pelo fato de vocês estarem dentro de um espaço de extremo poder de gênero masculino, já mostra o tamanho da força e a necessidade também de, às vezes, ter um colo, um momento só seu de descanso. Mas é isso. Vamos lá mudar de assunto, para a gente parece climinha de choro, emocionante, né? Mas olha só, no aspecto pessoal, a senhora abriu mão efetivamente de alguma coisa para poder seguir a carreira diplomática? Não creio. Não, né? Não. Então, nada. Nada. E isso eu digo para as mulheres, que eu tenho muitas colegas casadas que levam seus maridos, levam seus filhos para o exterior e vivem muito, muito bem. Tá? Então, não vejo empecilho. Porque o que eu acho que muita mulher não quer ser diplomata, porque diz assim, eu vou ter que carregar o marido, eu não sei como é que faz para carregar o marido. Sempre há um jeito, tá? Então, isso não é empecilho, tá? Dizer, você progrediu porque você é solteira. Falei, pode ter ajudado, mas não é por aí. Porque tenho colegas casadas que viveram muito bem, casadas, e criaram seus filhos no exterior e com muita categoria e muito bem. Entendi. Tá? Então, esse não deve ser, não há necessidade de abdicar da sua vida, da sua carreira profissional para ser mulher. Sim. Como não há necessidade de abdicar de ser mulher para seguir a carreira profissional. Entendi. E olha só, uma outra questão que a gente abordou lá no começo foi a sua ida à África, né? Então, eu queria entender também
Qual foi, se teve algum tipo de mudança de perspectiva com relação à realidade do Brasil a partir do momento que a senhora teve a oportunidade de ir para a África? O que, de repente, mudou no seu ponto de vista com relação à realidade do Brasil, que você sabe que a senhora sabe que é uma sociedade estruturalmente racista, machista, né, patriarcal, entre essas coisas. Como é que hoje se aplica no Brasil toda essa experiência, essa bagagem de entendimento e de ver ali de perto a realidade daquele continente? Cada vez mais parecido com o Brasil. Eu morei em Portugal, onde você se identifica com as comidas, você se identifica com a língua, você se identifica com um monte de coisa, mas não se identifica com as pessoas. Sim. Já na África, você está vendo brasileiros, sobretudo na Nigéria, sobretudo iorubãnos, que 17% dos escravizados que entraram no Brasil, sobretudo nos últimos tempos, eram iorubãs. Então, em Lagos, na Nigéria, onde predominam os iorubãs, é demais parecido com o Brasil. Sim. Mas você se sente muito em casa. Existem algumas diferenças culturais, como, por exemplo, o tratamento de idosos, que eu gosto da África porque eles sabem tratar idosos. Aqui no Brasil, o povo não liga muito para o idoso, mas na África eles cuidam. Tirando essas diferenças de educação, porque é uma questão de educação, o povo é muito parecido conosco. Sim. Então, não vejo muito. Eu me sinto muito em casa na África. Eu sempre me senti. No primeiro posto na África foi Maputo. Já me sentia em casa. Sabe? Embora haja muita diferença entre os africanos. O moçambicano é completamente diferente do nigeriano. Sim. O angolano se parece mais com o nigeriano do que o moçambicano. Mas, mesmo assim, a diferença de lugar para lugar, a diferença do bairro para o outro, eles não são uniformes, os africanos, de forma alguma. Tá? Uhum. Mas não mudou minha forma de ver, a não ser que eu cada vez mais admiro e tenho mais orgulho das nossas origens. É isso. A senhora sabe o fundamento, então, do Brasil, né? Como se fundou tudo isso aqui, né? Sim. Então, dessa questão. E falando já nessa questão de África, a senhora sabe que a virada ODS, né, ela vem em conjunto aí, junto com as questões da Secretaria, né, de Relações Internacionais, que tem um projeto que é a Expo Consciência Negra, que virou um farol antirracista para o Brasil inteiro, aonde se tornou uma referência com relação à necessidade de não só fazer um evento para celebrar a cultura, mas também trazendo a educação antirracista e podendo conscientizar outras pessoas não negras com relação à pauta, né? Porque nós, pessoas pretas, também estamos em desconstrução com relação a essa temática, porque o racismo é estrutural, o racismo ele é institucional, ele é político, ele é geográfico. Então, sabemos também que a base da sociedade está a mulher negra, né? Que a gente pode dizer assim que agora nós estamos conseguindo ver mulheres pretas em determinados cargos que não são mais os domésticos, né? Acredito que a senhora tenha essa consciência com relação a isso, que inclusive os homens negros ascenderam mais socialmente dentro da sociedade, inclusive na área do esporte, na música, e agora está vindo essa questão da mulher negra dentro de um novo contexto. Nesse sentido, o que de repente a senhora pode dizer para a gente da importância dessa Expo Consciência Negra, se a senhora já está inteirada com relação a isso, e o que nesse lugar, nesse cargo que a senhora está hoje, o que a gente pode esperar aí nesses próximos eventos, nessas próximas ações? Porque agora a senhora também faz parte desse farol. Antes já fazia, né? Agora faz, de fato, parte desse projeto. Nós fomos muito bem avaliados no ano passado. Sim. Eu não tenho participação alguma, mas eu sei que a avaliação nota foi nota 9 pelo público. Sim. Então, a ideia é continuar a dar força ao trabalho. A Elaine,
que é a nossa gerente, está fazendo um excelente trabalho. Então, a ideia é que ela continue nisso. Sim. Não vou me meter, porque Não ela está vai. indo bem, você não mexe em time que está ganhando. É isso, né? Aham. Então, olha só, uma outra questão aqui que eu quero saber é como que, assim, a senhora vai criar alguma estratégia para botar mais mulher aí, ó, no seu grupinho? No meu Vamos grupinho, fazer a nossa panelinha? a nossa panelinha, nós temos boas mulheres. Nós temos uma coordenadora geral que é mulher, coordenadora de ações multilaterais que é mulher. Nós temos o cerimonial que é mulher. Nós temos muito boas meninas lá. Perdemos 2 muito boas também, ou 3, com a Marisa, 3. Não esquece da comunicação. Aham. Então tem bastante mulher. Comunicação, né? Aham. Graças à comunicação eu tô aqui, hein? Comunicação. Enfim, nós temos nós temos boas mulheres lá na secretaria. Eu não posso me queixar, não, pelo contrário. Então, Eu fico feliz. Que bom, né? E aí, já falando nesse sentido, conta aqui pra mim, já teve alguma vez aí que teve que bater de frente com algum homem aí? Porque você tá no meio majoritariamente de homens, né? Teve algum momento que você teve que impor e falar, ó, é assim, é eu que tô mandando, é eu que sou. Já aconteceu essa situação? Não, ainda não. Eu estou Não, pouco ninguém bate. tempo. Não, mas não só nesse sentido agora, mas em outras questões. Já aconteceu sim, de você sim, chegar lá e falar assim, ó, dá sim, licença, quem manda sim, sou sim, eu? Sim. Ai, eu acho que é o máximo. Ai, eu queria tanto ter visto isso. Será que vai acontecer? Será que vai ter nesse momento aqui, nessa nova etapa, talvez possa acontecer, né? E a senhora não tem medo não, né? Vai se impor. Filhinha. Tá onde tá, né? À toa, né? Serve de bombardeio. Já passou por muita coisa. Bombardeio? Bombardeio. Isso aí você não me contou, pode contar. Não quer contar? Deixa não, a gente corta. Eu posso contar. Não, foi em Abidjan, a Batalha de Abidjan, que o então presidente da República não tinha armas, porque houve embargo de armas na Côte d'Ivoire. É Costa do Marfim, eles não gostam de ser traduzido o nome, eles gostam de ser chamados pelo nome tal como se escreve, Côte d'Ivoire. O então presidente ganhou as eleições, Sim. Só que a comunidade internacional decidiu que ele não tinha ganho as eleições. Então, vamos tirar o regime de lá. E ele não tinha armas, porque durante 8 anos houve embargo para venda de armas para Costa do Marfim, para Côte d'Ivoire. Bom, a guerra não houve em todo o país. Ele chamou todas as Forças Armadas e ela só houve ali no bairro onde ficavam as embaixadas e o Palácio Presidencial. Cocody Ambassade é o nome do bairro. Sim. Que foi fechado e ali foi o único lugar que houve batalha, de verdade. Então, quando o meu colega, o ministro Antônio Patriota, me chamou, ele era ministro na época, ele me chamou e disse assim, mas escuta, por que você não pediu para evacuar? Eu falei, mas então, todos os países europeus estão aqui. É porque a coisa vai acabar logo, com efeito, acabou logo. E foi só naquele pedaço. O bombardeio era só ali, e era um bombardeio cirúrgico. Ele tinha o ponto que você vai bombardear, tá? Então, as embaixadas ficaram de fora, com exceção da embaixada do Japão, que ficava numa esquina, e a embaixada da Índia, que ficava no meio do caminho. Sim. A embaixadora da Índia, coitadinha, ela ficou horas debaixo da escada durante o último bombardeio. A embaixada do Brasil só sofreu uns raspõezinhos na telha. Perdemos umas 5 ou 6 telhas só. Enfim, os franceses prenderam o Babot e ele ficou 8 anos na corte de Haia até ser inocentado. Muita coisa. Ele foi inocentado há coisa de uns 2 anos. É isso. É isso. É histórias, né? Para serem contadas lá na frente, quando a juventude pegar um livro na escola.
Não, isso, a história vai sair que ele tinha que cair porque ele teria perdido as eleições. Ele não perdeu as eleições. A história vai estar. Ele não perdeu as eleições. Ele sabia que ele ia ganhar as eleições, porque ele atrasou essas eleições muito tempo. Ele só fez as eleições quando tinha certeza que ele ia ganhar. E a senhora nunca escreveu um livro, nunca fez sua autobiografia, nunca... Não, eu escrevi alguma coisa. Eu tenho, por acaso, um artigo sobre segurança alimentar na África, que é um assunto que me interessa muito, a questão da fome. Que cabe aqui no Brasil. Sim, nós vamos ter uma conferência internacional. Josué de Castro. Sim. Conferência internacional que o secretário Aldo Rebelo está programando sobre segurança alimentar, em que vamos tentar mostrar o tamanho do problema da fome, Sim. que é um problema muito grave. Sim. Enfim, e aqui e na África. Na África, mais resultante de conflitos, de ciclones, de desastres naturais, as pessoas têm que se mudar, é mais resultante de deslocamentos do que do natural da vida. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você vê fome dentro de cidades. É diferente. O nosso caso é mais triste, eu acho. Porque lá, se você é um deslocado, refugiado, você tem auxílio, né, desses organismos internacionais, do Acnur, enfim, você tem auxílios. E você está circunscrito a um lugar, né? Infelizmente, não é o caso da Palestina, que não está conseguindo esse auxílio, mas normalmente você tem, em caso de conflito, o Programa Mundial de Alimentação acode muita gente. Mas aqui no Brasil é uma fome envergonhada, ou uma fome que você só compra coisa que não tem nutriente, né? Coisa barata, biscoito. Capitalismo. É. Que faz com que as pessoas possam acreditar que essa é a alimentação saudável. Né? Não é a alimentação que eu posso comprar. Eu poderia comprar um pé de alface, uma fruta, né? Que também tem lá suas questões também aqui no Brasil, né? Com relação a como é feito. Mas, enfim, é muita coisa mesmo. Então, voltando aqui à questão com relação à questão de gênero, né? A senhora sabe que a ODS, né, 5, vem agora falando com relação às questões da discriminação, né? Para o combate à discriminação com relação às mulheres e às meninas. E a gente está vendo muitos casos aí bem complicados que envolvem as questões das meninas, acho que até recentemente, não sei se a senhora viu, o quanto as meninas e mulheres estão cada vez mais vulneráveis, né? Então, a cada 23 minutos tem uma mulher que perde a vida aqui no Brasil. Então, dentro de tudo isso, dessa situação toda, o que de repente... a senhora acredita que também precisa ser feito com relação a essa questão? Essa é uma das pautas da ODS esse ano, né? Então, o que a senhora acredita que possa fazer? Também tem a questão do número enorme de mães solos no país. É um absurdo. O Brasil tem muito mais que qualquer lugar que eu conheça. Sim. Eu conheço tanto no mundo, mas eu nunca vi um lugar com tantas mães solo como no Brasil. É um problema de educação, é um problema de subdesenvolvimento, é um problema de atraso, é um problema de falta de educação, sei lá. É um problema muito, muito amplo. Tá bem complicado, né? Tem essa questão de gênero, a gente está falando muito de gênero, das mulheres terem os mesmos direitos que os homens. Será que talvez a questão da falta de informação na escola, na educação, até inclusive para as meninas e mulheres, até questões de controle de natalidade, falta ainda? Está faltando isso? Como tinha? Antigamente até tinha. Eu acho que quando eu era pequena falava-se muito de controle de natalidade, né? Hoje já não vejo tanto, não. Eu não sei... Nós somos de épocas diferentes, mas quando eu era pequena, anos 80, 90, eu via muito essa questão. E aí me preocupa, né? Porque
o homem sai fazendo filho com todo mundo e, no final das contas, a mulher acaba... Mas é tradição no Brasil desde o tempo da escravidão. Mas tem que acabar essa tradição, gente. É tradição. Não estou defendendo. Não, a gente não pode normalizar, não pode deixar isso acontecer. Não estou defendendo, mas Sim. eu estou dizendo que, infelizmente, é mais ou menos cultural você ter homens mal educados, desrespeitadores. Faz parte, parece, que da nossa natureza aqui, porque não vejo isso em outros lugares. Exato. Agora, vamos para... Eu realmente não saberia dizer. Eu só digo que o problema é muito mais complexo do que só um problema de gênero. Não é um problema de gênero. Só. É um problema educacional, sobretudo. Sim. Tá? É um problema cultural, na medida em que isso é antigo. É um problema de injustiça social, porque a educação não é igual para todos. Sim. Tá? E o que você tem nos países subdesenvolvidos, você tem uma elite que acha que pode fazer o que quer, uma elite geralmente impune, e muitos homens que fazem parte dessa elite são assim, da mesma forma que os homens mal educados. Sim, Na verdade, acho que nem é uma questão de elite, né? Nesse sentido, não é só a elite. Não é só a elite, é como os homens todo, mal sim. educados. Só que a referência de muitos homens que estão abaixo dessa elite é exatamente a elite, que eles vão lá e fazem tudo igual, porque eles acham que eles têm o direito de fazer. Eu acho que é mais ou menos essa a questão, né? É um problema cultural grave. E a gente vai, né? Vamos juntos aí nessa, que eu tô juntinha com vocês, hein? E, nosso bate-papo tá chegando ao fim. Para mim foi muito, assim, gratificante, foi muito grandioso, foi uma aula que eu tive aqui. Se eu tiver a oportunidade de falar com a senhora novamente, não só aqui, em outros lugares, vou fazer questão. Acho que já pode escrever um livro, tá? Tem que aparecer mais aí para contar um pouco mais dessa sua história. E é isso, eu queria saber aí as suas considerações finais com relação a tudo isso, ao mês, né, do Dia Internacional das Mulheres, onde nesse momento a senhora representa uma massa aí de mulheres que estão aí buscando referência e sendo as referências. Então hoje a senhora é o meu farol aqui para outras mulheres. Fala para mim, dá suas considerações finais. Tá bom. Nós temos problemas no Brasil muito sérios. Mas tem problema no mundo inteiro. No mundo inteiro. E as relações internacionais têm sido um campo de homens. Era o caso de termos mais mulheres no campo das relações internacionais. Então, o que eu pediria às que nos escutam é que tentassem, que estudem para isso, que tentem fazer, que tentem nos ajudar, o Brasil e o resto do mundo trabalhando nessa área. Sim. Serão muito bem-vindas no Itamaraty, assim como na paradiplomacia das prefeituras, dos governos de Estado. Nós temos que aumentar as nossas relações internacionais, não só para melhorar a nossa cultura, que a nossa cultura merece um aprimoramento, apesar de ser artisticamente muito boa, nós temos alguns problemas meio graves de injustiça, de aceitar a injustiça social como se fosse uma coisa natural, que não é. É uma aberração, é uma indecência. Então, nós precisamos tentar mudar o Brasil e o mundo. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a sua contribuição como mulher, como profissional, né, e está entrando agora junto aí com a equipe, né, de Relações Internacionais. E eu espero realmente que todos os seus projetos, todas as suas ações sejam de muito sucesso e pode contar comigo também para tudo que a senhora precisa aí nesse trem aí que está vindo, hein? Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, mas muito obrigado mesmo pela sua contribuição para a nossa sociedade em si. Tá bom? Obrigada. Gente, ficamos por aqui, tá bom? Até a próxima, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.